Aqui é Marcos Ferreira em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Hoje nós vamos aprender como fazer uma lâmpada simples no 3D Studio Max. Não será uma lâmpada daquelas mais modernas, né, que atendem pelo nome de lâmpada fria, e sim uma lâmpada mais antiga, daquelas que são mais arredondadas e que emitem uma luz um pouco mais amarelada. Então, mãos à obra. Para começar, aperte F, que corresponde ao front, e clique na ferramenta Box. Poderia ser na ferramenta Sphere também, ou na Box. O importante é a gente ter a consciência do formato que queremos chegar. Então lembre-se, Sphere ou Box, as duas darão o mesmo resultado. Só mudará um pouco a forma de modelagem. Então eu vou começar aqui com Box, vou desenhá-lo aqui assim. Soltou, arrastou. Em seguida, aperte casinha. Então, olha só. É a minha lâmpada. Vocês podem se perguntar como que isso é sua lâmpada. Primeiramente, eu vou colocar valores iguais nos parâmetros de altura, largura e profundidade. Profundidade, largura e altura. Em seguida, eu vou converter em Editable Poly. Vou vir aqui em Subdivision Surface e vou habilitar NURBS. Vou deixar aqui com duas interações. Aperte F4 e perceba que o box ficou redondo. Então, pode ser com a ferramenta, com a primitiva box. Se eu quisesse, poderia ser com Sphere. Só que no caso do Sphere, perceba, olha a diferença. Eu crio um Sphere por padrão para ficar arredondado, entenda que ele tem muitos segmentos. E se eu tiver 30 lâmpadas numa cena, por exemplo, estou falando aqui da modelagem, né? Não de lâmpadas que vão emitir luz de fato. Então, se eu tiver vários elementos, quanto mais elementos vocês têm e eles tiverem mais vértices, mais polígonos, a cena toda fica mais pesada. Então, esse tipo de pensamento pode ser levado em consideração. Ok? Então eu posso deletar aqui. Mas no caso de uma lâmpada, sabe, que você vai renderizar em Steel, por exemplo, não existe tanto problema. Volte em Modify, clique no objeto. Se quiser dar um nome aqui de vidro, isso aqui será o vidro da lâmpada. E aí desabilite NURBS. Então perceba que ele tem poucos segmentos. Estão vendo? Poucos segmentos. Renderize, só para ver como é que está ficando, se está amassado, se não está amassado. Então perceba que ele tem um leve amassamento, só que não é muito, é pouco. É tranquilo. Nós podemos ainda fazer mais divisões nessa nossa geometria. Então aperte F, aperte Alt X, ele vai deixar a forma transparente. Aperte G de Grid. Olha só. Selecione uma dessas arestas aqui, que estão na vertical. Pressione Ring, ele vai selecionar todas as arestas que estão no mesmo sentido, aí na mesma direção. Em seguida, clique sobre o botão Connect. Ele vai passar um traço no meio. Habilite NURBS, aperte Alt X e perceba que a geometria ela não está mais tão arredondada, estão vendo? Então, à medida que vocês vão adicionando mais arestas, ela vai ficando nesse formato. Aperte Alt X, Alt X ele fica transparente, Alt X de novo ele volta a ficar com uma cor sólida. Faça essa seleção porque nós estamos selecionando estes vértices e utilizaremos novamente o Connect. Habilite NURBS e perceba que sua forma mudou novamente. Está um pouco mais quadrada, mas isso não tem problema, é o que nós queremos justamente. E agora eu vou passar um Connect aqui. Pronto. Habilite NURBS. Então perceba que era bem arredondada e agora está mais quadrada. Renderize. Mas em contrapartida, perceba que ela está um pouco mais suave, né? Ela está um pouco mais macia, sua geometria. E agora nós vamos mudar aqui para uma interação. Perceba que se nós olharmos de perto, nós estamos vendo as arestas e eu não quero ver essas arestas.
Então nós vamos pressionar o F4, perceba que as arestas sumiram, né? A visualização das linhas não está mais acontecendo. Só que quando eu estou aqui com o Subdivision Surface habilitado, estão vendo? Está habilitado. E eu clicar em Vertex, por exemplo, eu vou ver só as linhas laranjas do Showcase, que está aqui. Tá vendo? E aí pelo Showcase eu posso manipular aquilo que eu quero. Poderia ter até 2 aqui, por exemplo, só que eu não preciso modelar com tanta suavidade assim. Isso pode deixar a minha forma um pouco pesada. Agora eu vou apertar Alt X. Aqui eu vou deixar em Perspective mesmo. Vocês podem até voltar com o Grid por enquanto. E nós vamos utilizar os outros painéis para ver se a nossa forma está ficando correta. Primeiro eu vou fazer uma seleção aqui, vou arrastar para baixo. Vou posicionar corretamente aqui no meio. Isso no visor front. Agora no visor top eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levar então um pouco mais para trás. E no left está certo. E agora eu vou tratar de deixar isso aqui o mais próximo possível do formato de uma lâmpada. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa é selecionar aqui esses vértices dessa parte e arrastá-los para cima. Então aqui... Opa, não. Aqui não. Vamos começar aqui no front. Ó. Seleciona aqui. Vamos deixar o top para depois. E perceba que essa parte de cima aqui, ó, ela já ficou um pouco mais alta. Esse tipo de modelagem é utilizada também para se modelar personagens orgânicos, tá? Então, você está fazendo uma lâmpada, só que pode servir para outras coisas no futuro. Então, perceba. Só que aqui eu quero afundar esse vértice e esse vértice. Então, eu posso vir aqui no left, por exemplo, seguro o Ctrl, seleciono os dois e levo os dois para baixo. Aí eu consigo arredondar melhor. Aí vocês podem ver aqui que ficou mais condizente. Agora eu vou fazer essa seleção aqui desse vértice, vou puxá-lo para cá. Mesma coisa aqui, tem que dar uma arredondada. No painel left, mesma coisa, ó. E aí você vai vendo tudo que está acontecendo no painel de perspectiva. Então perceba, eu estou movendo as coisas e elas estão ficando do jeito que deveriam. Agora aqui pelo painel top eu percebo, ou pelo front, eu percebo que aqui tem que vir mais para cá um pouco. Agora, só pelo top eu vou conseguir visualizar que aqui, ó, eu preciso puxar mais para trás. Estão vendo? Ele está arredondando aqui nessa parte. Faço essa seleção e puxo mais para cá também. Clico uma vez no painel de perspectiva, aperte o Alt W, que é para maximizar, e perceba que alguns lugares tem que ir um pouco mais para trás. Então vamos lá. Seleciono aqui, esse vem mais para frente, esse mais para trás, esse aqui também, estão vendo? Um pouco mais para trás. E vamos fazendo esse tipo de trabalho. Alguns lugares precisarão ir para frente, outros para trás. Aqui, por exemplo, puxar mais para cá, olha só. Então é um tipo de raciocínio que é importante vocês terem. É bom exercitar esse tipo de pensamento. Porque, como eu disse, algumas vezes a esfera funciona, outras vezes não. Selecione esses dois aqui, puxa mais para trás um pouco. Isso vai dar um melhor arredondamento. E esses dois aqui, nós vamos puxar também mais para trás. E isso vai também influenciar um pouco no arredondamento. Agora pode apertar o G, eu quero sumir com o Grid. Eu vou desabilitar por hora o NURBS. Vou apertar F4, clicar em Polygon e selecionar estes polígonos aqui. Agora eu vou apertar Delete, habilite NURBS. Perceba o que aconteceu, ó. Eu não tenho mais essa parte aqui de baixo. Desabilite NURBS. Selecione agora Edge, selecione uma dessas arestas aqui, clique em Loop, ele vai dar a volta e pegar todas que estão no loop. Segure o Shift e arraste para baixo. Olha o que acontece. Habilite NURBS. Ele já está ficando aí com formato de lâmpada. Pode desabilitar aqui o F4, habilite NURBS, e vamos continuar o trabalho dessa forma. Clique agora em Vertex e perceba que nós precisamos levar alguns vértices para dentro. Segure o Ctrl e vá fazendo esta seleção desses vértices aqui. Agora vocês vão apertar o R uma vez ou simplesmente clicar aqui em cima e marcar a primeira opção, Select and Uniform Scale. Aí vão clicar no triângulo de dentro e arrastar. Então perceba que essa parte vai ficando um pouco mais arredondada que o restante. Estão vendo? Desabilite NURBS, embora não fosse necessário. Aperte F4,
Clique em Add, ele vai vir com a última seleção de Ads. Vocês vão apertar W e mover isso aqui um pouco mais para baixo. E aí o formato da lâmpada vai ficando cada vez mais próximo do que é na verdade. E isso com pouquíssimos vértices e pouquíssimas arestas. Eu vou dar essa primeira parte por encerrada e espero vocês nas próximas videoaulas. Um abraço e até lá!